Gostaria de saber o que realmente aconteceu. Então, a gente não sabe, né, doutora? O que a gente sabe é que houve um crime muito violento, um crime que comoveu até as autoridades no dia da descoberta do corpo, um crime que causou muita comoção social, um crime que alvoroçou a mídia, um crime que repercutiu e que a gente, como os investigadores naturais que somos, porque o Brasil tem um caso de crime, acho que são um a cada meia hora. A gente é treinado como brasileiro a ver diversos crimes no dia a dia e a gente entende o que é. Um delegado chega num dia e fala, olha, foi 6 ou 7 pessoas, ela foi torturada, teve cativeiros, teve 72 horas, fala um monte de coisa, e depois de uma semana desfala tudo isso, desmente tudo que disse por si próprio, e a gente, vendo tudo que aconteceu, não consegue acreditar. O que eu acredito que aconteceu? Eu acredito que houve uma pressa desmedida e desnecessária para que esse inquérito fosse finalizado. E é interessante que se diga que a Vitória ela desaparece na madrugada do dia 26 para o dia 27/2. Dia 28/2, a autoridade já tinha feito o primeiro relatório das investigações. 24 horas Isso depois. isso significa o quê? Relatório de Isso investigação? não é comum. É aquele relatóriozinho que a gente viu que se você teve acesso ao inquérito, que já tem a Aham. foto do ponto de ônibus, dos investigadores tendo ido falar com o motorista de linha, que os investigadores já rodaram o bairro pedindo as câmeras de segurança. Lembra daquele primeiro print que ela tirou? Lembro. Daquela Uhum. fotinho do relatório? Aquele é o primeiro relatório das investigações, onde aponta o GV como suspeito, não fala Uhum. nada do Michael. Você lembra aquele primeiro relatóriozinho? Lembro. Quer dizer que isso foi feito, já estava E foi pronto no feito dia em vinte e 24 oito. horas. Aham. Isso é Nossa! muito raro, porque tem algumas delegacias que pedem 24 horas para começar as buscas. E a gente Aham. fala, gente, isso é uma besteira. Não precisa esperar 24 horas. Se seu ente está desaparecido, tem que começar a investigação imediatamente. Tudo bem. Mas estranha é que no dia 28 você já tivesse um relatório preliminar das investigações. O DHPP já tinha sido notificado do desaparecimento da Vitória. E aí foi uma coisa muito rápida. E o que vale dizer? Nesse primeiro dia, nessa primeira investigação, gente, ainda não tinha imprensa, ainda não tinha secretário de segurança, ainda não tinha nada disso. Era carnaval. Uhum. É. Só quando começou essas buscas foi que apareceu. Então é muito estranho essa pressa que a autoridade pública teve no caso da Vitória. Isso para mim é algo que não justifica, entende? E também, por outro lado, o Michael, o Alecrim Dourado, batendo cartão todos esses dias na delegacia, gente. Voluntariamente, né? Vou, Indo. entendeu? Aham. O que eu acho que a mídia estragou? Eu acho que no final começou uma rixa entre as autoridades públicas e a mídia. E eu acho que a autoridade pública intencionalmente começou a divulgar falsas informações. Então, isso não no começo, gente. A gente tem que pensar já mais lá no final, tá? Eu acho que a mídia estragou porque, principalmente, porque muito foi falado no microfone e muito pouco foi feito no processo. Por exemplo, lembra do advogado da família falando lá que o delegado tinha feito a confissão, que a confissão não era válida, que ia fazer isso? O telefonema da mãe do Michael, que a gente brinca tanto. O advogado da família também era repórter e jornalista da própria mídia que estava fazendo a cobertura. É mesmo, né? É. Por que ele não tomou as medidas, por exemplo, junto à corregedoria? E se tomou, por que isso não chegou ainda no processo? Ou até onde a gente tinha? Porque agora a gente está com o processo desatualizado. Então, eu acho que a mídia estragou neste sentido. E acho também que houve várias situações
até de zum, 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 de plantarem provas falsas em local da descoberta dos cabelos que não eram da Vitória, daquelas roupas que foram no local. Gente, a mídia entrou dentro das cenas que estavam sendo investigadas e não tinham finalizado as perícias. Na A casa mídia de estava com o Michael. microfone na cara dos cachorros fazendo a perícia no carro. Pois é. A mídia divulgou, quando localizaram a dona Edna, você lembra o que a mídia divulgou? Que era uma garota de cabelos negros, que tinha tatuagem, e não tinha nada a ver depois. Ah, não, ela tinha dentadura, ela tinha prótese. Gente, Uhum. não tinha. Isso foi a mídia que fez. Então, eu Eu acho que queria saber de onde saiu. De onde saiu que era Vitória quando acharam o corpo de Dona Edna, pelo amor de Deus. Então, é o que eu falo, mas aí a mídia se tornou contadores de história, né, Mari? Porque a gente estava Uhum. abrindo jornais grandes, de grande mídia. Por exemplo, o pai da vítima foi uma das versões, porque foram 9 teses apresentadas, né, pra gente pela grande mídia. O pai da Vitória estava na Rede Globo quando falaram que o Dandan e o Gustavo Vinícius tinham um caso amoroso e por isso tinham desvivido Vitória. Uhum. A gente não pode esquecer disso. Sim, Isso que a gente pois está é. falando não é caluniar nem nada, nós estamos relembrando um fato que aconteceu em rede nacional. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto atrapalhou muito as investigações. Eu Não tem aquela. concordo. A gente vai muito mais atrás da fonte, da origem. Lembra que a gente está pesquisando o negócio da caverna do gato? Sim. Quanto tempo a gente está atrás, gente, da fonte dessa informação? Eu estou há mais de mês tentando checar essa informação, gente, e a gente não traz. Uhum. A mídia já teria colocado isso, ó, no Sem mesmo. confirmação, sem nada. E aí traz prejuízo, porque você não É. tem certeza do que está sendo dito. Olha a pergunta do Jefferson, doutora, achei interessante. Olha, então, quantos anos de reclusão? Ó, a gente está falando de feminicídio começa aí com pena base de 20 anos. O que acontece? A gente tem o sequestro para fins libidinosos. Eu não sei como é que. O que a gente consegue, eu entendo a tese da promotoria, porque qual que é? Como a gente tem vestígio da Vitória no carro, então a promotoria vai dizer que ele pegou e colocou ela no carro. Porque o sequestro não importa por quanto tempo eu privei a sua liberdade, desde que, por fim, fosse o ato libidinoso que não foi comprovado pelo laudo pericial. Então, aí, eu não sei se vai ser um sequestro, uma tentativa, porque não houve a finalidade do ato, nem nada que, né? Eu quero tirar a liberdade da Vitória, privá-la de sua locomoção, que seria o crime de sequestro, para que com ela praticar atos libidinosos. A gente sabe que não houve o ato libidinoso, o fim não aconteceu. Mas a promotoria consegue ligar ela no carro e na casa. Então ele vai dizer que ele transportou ela do carro para casa. E ele vai entrar nisso. Eu acho que o Mike vai pegar algo em torno de 28, 29 anos, vai ser reduzido. E é o que eu acho, né? Isso era uma pergunta que estava lá atrás também, eu já vou fazer agora. Por que que quando a pessoa, às vezes o condenado, eu não sei os termos corretos, mas a pessoa é condenada, pega 100 anos de prisão, aí fica 20. Por que que isso Porque a nossa pena, acontece? porque na Constituição no Brasil, a gente tem um teto limite. A gente antigamente era 30 anos, ninguém pode ficar mais do que 30 anos consecutivos preso por causa de um delito no Brasil. Agora está em 40, tá? A gente Melhorou, subiu, né? já melhorou um pouquinho. É. Só que isso é normal. Isso, por exemplo, você pode ver às vezes alguns filmes, fulano de tal, de não sei o que até a perpétua, de 20 anos a perpétua. Isso a gente vê, é uma margem que a gente dá. O que vai importar nisso? A condenação dele, a primeira coisa que tem que se ver é se ela foi colocada no padrão, porque tem, né, um padrão das penas, a soma das penas. O juiz pode fazer o que a gente chama somar uma à outra, que seria o concurso formal, soma o sequestro com o feminicídio, com a fraude processual, soma todos esses delitos, que vai daria 50 anos de reclusão, a gente está falando. Pode Isso acontecer. aí são as qualificadoras, não é isso? Não. Ele coloca vários crimes. Ele coloca o sequestro, o feminicídio, a fraude processual por 3 vezes e a possível ocultação de cadáver.
Fraude processual, gente, são meses, não dá anos. Mas se ele pode somar o do sequestro com o do feminicídio, com as 3 fraudes, com a ocultação. Ele soma a pena de cada um. Porque só o feminicídio tem 20. Então, vamos supor aí, se somando tudo, com as qualificadoras, com as agravantes, vamos supor aí que ele batesse em 50 anos, que é tipo, gente, é o limite, estendendo a caneta lá para cima. Não vai ficar. Não vai ficar porque o que acontece? No direito penal, existe uma coisa que o crime maior, ele absorve o crime menor. Então, se a minha intenção era pegar a Vitória para desviver por ela ser mulher, que configuraria um feminicídio, como que eu iria pegá-la se não usando do carro para levá-la para algum lugar? E aí o delito de sequestro, ele se torna um meio para que eu execute o crime de feminicídio. Porque não foi como se eu tivesse desvivido. Ele usa o transporte no carro para levá-la para algum lugar, para aí sim desvivê-la. Então, é como se fosse... Eu vou, por exemplo, eu quero roubar a sua casa. Aí, ou furtar. Primeiro, eu quebro o seu portão, que é o delito de dano. Mas eu quebro para poder entrar na sua casa. Então, eu não respondo pelos dois. Porque quebrar o portão foi meio para que eu pudesse entrar. Entendi. Então, jogá-la no carro foi meio para que eu pudesse desvivê-la. Então, é o que eu entendo, mas isso daí é que tá. Isso são teses de defesa. Eu não acho que, na verdade, na prática mesmo, gente, eu acho que ele não fica 8 anos. E aí, todo esse tempo de pena que ele já ficou é abatido da pena que ele for condenado. Gente do céu, doutora, 8 anos, porque é réu primário, né, também? Ele é réu primário, quer dizer, ele permaneceu preso. E outra, tem uma coisa que se chama remissão e outra que se chama detração. Para cada 3 dias trabalhados, você tem remissão de um dia de pena abatido. E para cada cursos e formação que você faz de educação, por exemplo, se você faz faculdade, se você estuda, também abate da sua pena. Aí você tem que ter, nessa fase chama execução, é outra fase do processo, depois que acabou, chama execução. Você precisa ter bom comportamento e o tempo precisa começar a transcorrer para que você possa ter direito às progressões de pena. E o que é importante que se diga, eu digo 8 no fechado, porque ele vai começar a ter as progressões de pena e vai ser igual a Stoffen, igual a gente começou a ver, lembra? Saidinha do Dia das Mães, saidinha de Páscoa, saidinha de Natal, saidinha de Ano Novo. Ele vai começar a fazer as saidinhas. Complicado. Porque o Michael confessou o crime? Eu acredito que ele confessou o crime porque ele foi seduzido pelas propostas e promessas de benefício de ajudá-lo no final do crime. Tanto financeiro, que ele fala no Cabrini, estavam prometendo vale aluguel para a mãe dele ou aposentadoria, e também para, por exemplo, gente, porque o que acontece? Se você coloca de fato o cativeiro com 72 horas, o sequestro não dá para tirar. Não é diferente de colocar ela no carro para levar para outro lugar. Não, 72 horas é um cativeiro que é sequestro independente do resultado. E aí você começa a somar as penas, porque eu não posso dizer que um crime foi meio para outro. E ele teve, sim, muita ajuda. Porque a tortura ficou de fora, o cativeiro ficou de fora, os abusos sexuais ficaram de fora, a crueldade de tudo ficou de fora. Tudo isso ficou de fora. Então, não dá para dizer que ele não tenha tido um tremendo benefício nessa confissão. Por quê? Porque ele vai querer dizer que, tanto que ele fala, que ele estava sendo ameaçado pela Vitória. Ele tinha um caso com ela. Como não tem os vídeos nos 3 pontes, é aquele local, é? De Cajamar? Entendeu, doutora, a pergunta dela? Como não tem os vídeos, não sei. Então, o problema é que, assim, eu precisaria encontrar o DNA dela ali, ou dele, igual foi feito na casa, igual foi feito no carro. Por isso que é tão difícil, gente. E não é defender o Michael. Qual a chance daquela casa ter sido limpa do jeito que a gente viu no inquérito? Você viu, Mari, as fotos? A casa foi muito limpa. E ter uma amostra
de DNA dos dois no batente da porta e que o cachorro não viu. Pois é. Estranho, né? É muito estranho. Eu chamaria o perito para me esclarecer isso, mas ninguém. Olha, então, aí você está falando de mudanças no Código Penal para. Eu acho que, na verdade, igual esse caso foi um ensinamento, acho que para todos nós da sociedade, porque não teve quem não ficou, gente, não tem como não ficar indignado vendo um negócio desse. O Uhum. problema não é esse. O problema é que precisava mesmo ter feito uma comoção da sociedade, claro que com muita educação e pautada na lei, igual a gente falou do abaixo-assinado, igual a gente falou de ficar atento ao julgamento, e se for preciso, gente, fazer quantos abaixo-assinado, dossiê, não importa o quê, mas se manifestar, porque o promotor de justiça, ele é um funcionário público, gente. Ele representa toda a nossa sociedade. Como que a gente pode imaginar que uma pessoa viu aquilo e falou: ah, não, foi só o Alecrim Dourado mesmo, foi só o Michael que fez tudo isso. Obrigada. É. Obrigada. Obrigada, Jeane. Imagina se você é promotora, Mari. Você ia Pois ver é. você ia olhar aquele inquérito e falar tá tudo certo? Nunca. Até uma pessoa leiga, né, doutora, vê aquilo ali, aquela bagunça. Que Não, você pega uma absurdo. igual eu e você ainda que é detalhista e que não Pois é. E até agora que não tinha feito a denúncia, o Michael estava solto, porque a gente ia ter denunciado até os repórteres. Peraí, você estava lá dia tal, eu tenho um vídeo aqui de você lá no lugar. A gente ia denunciado até os cachorros da rua. Ia falar, você viu? Ah, você, vem cá, vou chamar você também. Doutora, o cachorro ia falar, você está mentindo para mim, cachorro? Aí o cachorro não é? Eu comecei a ler o inquérito, eu olhava as datas, as horas. Doutora, Michael foi preso em 3 horários diferentes. Você viu isso no inquérito? 5 horas da tarde, parece que é 3 horas, e depois 7 horas da noite. Aí a pessoa fica assim: espera aí, que horas? E os horários da confissão? Você viu que 5h15 da tarde a gente já tinha o Datena estourando a confissão no SBT. Os advogados, tudo na delegacia, dizendo que não vai confessar coisa nenhuma. Na mesma hora, gente. Depois à noite, aquela loucura daquela confissão que eles já sabiam. Eu lembro desse dia como se fosse ontem, foi uma loucura, né? Vai confessar, não vai confessar, bagunça. Os advogados foram para a delegacia por causa dessa notícia de que ele ia confessar. Porque a mídia faz os cortes aí que a gente vai aprender a fazer agora, também a gente vai começar a fazer. Então, assim, quando a mídia ouviu que o Datena estava anunciando que ele ia se confessar o crime, os 3 advogados foram para a delegacia. Tem reportagens dele chegando, acho que era 8, 9 horas da noite, dizendo, não, gente, a gente falou com ele, não tem nada disso, não vai confessar coisa nenhuma. Tem essa reportagem. E depois, no dia seguinte, depois meia-noite, ele confessa. Gente, aí os advogados 1h da manhã, secretário de Segurança Pública junto. Não dá, né? Não dá, pelo amor de Deus. No vídeo que Abraão mostrou no canal dele, a gente vê que a sala tá cheia de gente, né, doutora? Tá lotado. Se você pegar o termo de depoimento dele, olha quantas pessoas assinaram aquele termo de depoimento. Eu vou ver todo mundo falando que queria ver o GV no dia da audiência. Gente, eu queria ver o Matheus. Eu também, viu? Nossa, ele foi chamado? Ele vai ser testemunha, doutora? Pelos dois. Pelos dois, né? Doutora, o tribunal do júri vai ser televisionado? Olha, então, aí é que tá. Não sei. Condições para fazer? Tem.